Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. É um prazer, mais uma vez, poder partilhar com vocês das verdades bíblicas, que são as verdades procedentes de Deus. Aliás, a verdade só pode proceder de Deus, né? Não do homem ou de outros seres, ela não procede, ela procede apenas de Deus. Ele é fonte de verdade, ele é a verdade, né? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele falou que ele é a verdade, o próprio Jesus. Nós temos um vídeo aqui no canal chamado A Verdade é uma Pessoa. Assista, bem interessante. Você é onipresente? Você pode estar em todas as partes do mundo ao mesmo tempo? Vai falar, que pergunta estúpida. Lógico que não. É uma pergunta estúpida mesmo, concordo. Eu sei, só estou perguntando para você pensar bem no assunto. Você não é onipresente. Não pode estar em todas as partes ao mesmo tempo. Então, você é onisciente? Você sabe todas as coisas? Você sabe que eu comi agora há pouco? Não sabe, né? Você sabe quem foi o primeiro homem a pisar aqui no Brasil? Um exemplo. A gente não sabe nada, né? Se for pensar, aí você fala, eu sei tocar piano. E violão? Violão eu não sei. Não sei. Só piano. Né? Então a gente sabe alguma coisa de alguma coisa, muitas vezes é pouco, né? Muitos ainda no Brasil, que é uma tristeza, muitos não sabem nem ler ainda. Eu acho muito triste esse índice que nós temos, mas não sabem ler. Então, é claro, é óbvio, até uma criança, se você falar para ela, eu sei todas as coisas, ela vai rir de você, falar, você não sabe, ela vai pôr, sei lá, a mãozinha para trás com um objeto, o que eu estou segurando na minha mão? Não sei, você já não sabe. Bom, então nós não somos onipresentes e nós não somos oniscientes. Agora, nós somos onipotentes, temos o poder para fazer qualquer coisa. Poder para fazer qualquer coisa que a gente queira. Nós temos esse poder? Não, claro que não. Mais uma vez, até uma criança vai falar, não, ninguém tem todo o poder. A criança também vai falar, ninguém sabe todas as coisas. A criança também vai dizer, ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Até que ela conheça a Deus, e a gente explica sobre a divindade, que Deus é onipresente, onisciente, ele é onipotente, e ele é o único ser que tem essas características. Nem mesmo o diabo, que foi o anjo que recebeu mais glória da parte de Deus, mais inteligência, mais beleza, mais privilégios, mais autoridade, mesmo ele não chega nem perto disso. Ele não chega nem perto, chega ao ponto de o apóstolo Tiago falar assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, né? E ele fala assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, um pecador nas mãos de Deus já é o suficiente para fazer o diabo fugir. Um pecador consagrado a Deus, tá? Não um pecador que não quer nem saber de Deus. Já põe o diabo para correr. Então, eu creio que você ficou aqui até agora, se você é realmente uma pessoa racional, nem precisa ser muito, né? Você sabe que você não é onisciente, você não é onipotente e você não é onipresente. Só que quando nós levamos para uma característica da divindade, aí o caldeirão ferve. Aí tem briga, aí muitas vezes tem agressão, aí muitas vezes tem orgulho, ou o que a Bíblia chama de jactância, né? É uma palavra difícil, né? Mas a pessoa fica cheia de si, né? Ela enche o peito para dizer que ela é imortal.
O apóstolo Paulo diz na segunda carta, a primeira carta a Timóteo 6, verso 16. Ele diz: somente Cristo possui a imortalidade. Vamos demorar um pouco nesse texto. Somente Cristo possui a imortalidade. Sabe que a palavra imortalidade, ela nem aparece na Bíblia, pelo menos no original, ela só apareceria nesse verso. Posso estar enganado, mas eu creio que não. Ela fala de nós sermos imortais um dia, né? Ou de 1 Coríntios, que nós vamos receber a imortalidade. Mas esse assunto nós já falamos aqui, uma hora acabamos falando de novo, né? Veja, só Deus é imortal. Paulo falou isso aí. Só Cristo possui imortalidade. Aí a pessoa fala, não, aí eu discordo. Você está discordando de Deus, porque você concorda com a onipresença, onipotência, onisciência. E quando fala imortal, você acha que você é imortal. E sabe qual é a prova que você não é? É que se te derem um tiro na cabeça agora mesmo, você morre. Não está entendendo? Porque se eu falar para vocês, olha, eu sou onisciente, sei todas as coisas, você faz um pequeno teste comigo, eu já não sei. Fala, qual é o nome da minha mãe, então? Ah, eu não sei. Tá, viu? Você não é onisciente. Concorda? Então, se alguém põe um revólver na sua cabeça e fala, ah, pode atirar, eu sou imortal, é isso que você fala? Não, né? Que você não é. O nosso próprio corpo responde que nós não somos imortais. Nosso próprio corpo responde. Por isso que a gente quer se defender. Nós temos o instinto de defesa. Alguém joga uma coisa, você se defende. Você está dentro de um carro, tem o vidro entre você e a pessoa joga água. Você não fala, vai bater no vidro, eu vou ficar aqui. Não, você faz assim, você se afasta. Esse instinto de saber que você é mortal, que você tem os limites. Aí você, como muitos podem falar, então como que nós vamos viver eternamente? A Bíblia diz que nós vamos receber a vida eterna. E eu já falei, mas vou falar mais uma vez. Apenas emprestada. A imortalidade, ela só pertence a Cristo. E Ele, depois da ressurreição, Ele vai nos emprestar. Não antes. E no nosso corpo renovado. 1 Coríntios capítulo 15 é um dos textos. Mais uma vez eu vou dizer, se você acredita que nós podemos viver como um fantasma, espírito sem corpo, não faz sentido Deus criar o corpo. Eu nunca vi alguém dar uma explicação racional da importância do corpo, já que dá para viver sem ele. Eu nunca vi. É aquilo que eu sempre falo, por que o mudo não fala pelo espírito, já que ele é mudo? Né? E aí fica uma dica também para vocês que falam tanto do dom de línguas, né? Por que o mudo não fala em línguas? Porque vocês falam que não é linguagem dos homens, né? Vem dos anjos, ou o Espírito Santo fala através da pessoa ali, né? Eu queria ver um mudo falando em dom de línguas, né? Isso é interessante. Bom, vamos ficar nesse assunto, nós vamos avançar. Nós não somos imortais. Assim como não somos onipotentes, onipresentes, oniscientes, isso pertence a Deus, não a nós. Só Ele é. Ok? O salário do pecado é a morte. É a morte. Aí você fala, mas o texto não acaba aí. Não, mas o texto não acaba aí, porque aí fala da recompensa que os justos vão ter, que é a vida eterna. Jesus falou, que é mais claro que isso, Jesus falou assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, somente quem crê, tenha a vida eterna. Desculpa, eu ainda pulei. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dois grupos Jesus apresenta: os que vão perecer e os que vão ter a vida eterna. Não tem vida eterna em outro lugar a não ser na presença de Deus. Não tem. Se você pegar em Gênesis, os querubins protegeram a árvore da vida para que Adão e Eva não comessem do fruto e vivessem para sempre. Você pode falar, isso é uma bobeira, coisa de criança, então você fala isso para Deus.
não para mim, mas uma condição para se viver para sempre é comer do fruto da árvore da vida. Está em Apocalipse também. Vai ter a árvore da vida no céu e nós vamos ter que comer dessa árvore para vivermos para sempre. É uma das condições que Deus colocou. Tá ok? É lógico que tem algum símbolo, talvez um dia a gente vai entender melhor, que a vida só vem de Deus, a vida não vem da árvore, é óbvio, mas há um símbolo, há alguma coisa que Deus fez ali, um teste mais profundo, e nós com o tempo vamos entender cada vez mais. Na sepultura não tem acesso à árvore da vida, ok? E se você acredita no inferno, que também não é bíblico, a doutrina do inferno não é bíblica. A palavra sepultura foi traduzida por inferno, por padres. E as pessoas vão aceitando, vai mudando. Eclesiastes 9, verso 10, já mudou, em muitas traduções, fala assim, o mundo dos mortos, olha só. Sempre foi sepultura. Pega uma Bíblia moderna, está escrito o mundo dos mortos. Ou então está escrito o além, né? Para o além onde tu vais. Ou então para o mundo dos mortos, onde tu vais. Estão entendendo? Isso é uma mentira satânica. Agora, eu quero começar aqui, encerrar o vídeo, falando uma coisa que eu já falei, mas não tão profundamente. Hoje também não vai ser ainda tão profundo, mas vamos nos aprofundar mais um pouco sobre o assunto. Veja, isso não é uma questão só de um ensinamento, uma doutrina teórica. Ah, se você acredita desse jeito, tudo bem, e se eu acredito diferente, tudo bem. Vamos estar em comunhão e amarmos uns aos outros. Não, isso é outro departamento. O que nós estamos falando aqui é que quando nós cremos na mentira, há consequências. Se você crê na mentira, Satanás é que falou que o homem não morre lá em Gênesis, no capítulo 3, e o verso 4, ele falou que o homem não vai morrer. Deus fala em Gênesis 2 que se você pecar, você vai morrer. E Adão não entendeu aquilo como um prêmio. Ah, morrer, beleza, hein? Eu vou sair do Éden e vou para o céu. Deus não falou isso. Agora, por que Adão ia morrer e não ia para o céu? E Deus falou que ele ia para o pó, não falou que ele ia para o inferno também. Tem gente que não acredita que Adão foi salvo. Eu acredito que foi, mas não vamos discutir isso. Vamos discutir o seguinte. Deus falou, você é pó e você vai para o pó. Você é pó. Deus não falou assim, o seu corpo é pó, como algumas igrejas falam. Como alguns já falaram até no canal para mim. Não, é só o corpo que é pó. O que não é pó é fôlego de Deus. Fôlego não tem pensamento, fôlego de Deus não tem cérebro, o fôlego de Deus não tem língua para falar, cordas vocais, não tem estômago. O fôlego de Deus não é um ser. É isso que as pessoas precisam entender. Vamos traduzir isso como sendo uma energia divina, mas não um ser. O fôlego divino não é um ser. Ele fez um ser, a sua imagem e semelhança. Soprou no nariz do homem e ele passou a ser uma alma. Veja, a Bíblia não fala que o homem tem uma alma. É um desafio que eu faço para você que está assistindo ao nosso canal. A Bíblia não diz que o homem tem uma alma, ela diz que ele é uma alma vivente. Ok? Muito cuidado. Essa música que vocês ouvem de fundo, ela chama Ruach, espírito no hebraico, uma das palavras. Ruach, em Gênesis, é usado 3 vezes para o ser humano e 9 para os animais. Está entendendo? 3 vezes para os seres humanos, 9 para os animais. Então, a Bíblia diz assim em Salmo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Depois que você para de respirar, você não louva a Deus. Você precisa ressuscitar, voltar a respirar para poder louvar a Deus. A Bíblia não diz assim, todo ser que não precisa respirar, louve ao Senhor. Não tem esse texto. Então, eu vou repetir, se o inimigo adora tanto essa doutrina, é porque ele pode usar para a sua perdição. Isso não é questão de opção. Ah, você acredita de um jeito, eu acredito do outro, e tudo bem. Não, tem consequências.
Acreditar na mentira tem consequências. Sabe qual é a pior para mim? A pior consequência dessa doutrina é você não acreditar na importância da santificação. Você não acredita porque prometem para você que você já está salvo, você pode viver do jeito que você quiser. É igual a indulgência da Igreja Católica. Você já está salvo, pronto. Pode fazer o que você quiser depois que você ressuscitar, ou no caso nem precisa, né, porque já vai para o céu. Aí o teu espírito lá, ele é transformado, Deus tira tudo que é sujo de você, e aí você vai limpinho para o céu. Isso é uma doutrina totalmente satânica. Ele adora, por isso que ele adora essa doutrina da imortalidade da alma. É a mentira favorita dele, porque ele vai levar muitos à perdição, acreditando que depois da morte eles vão ser promovidos. E aí vai ser tarde demais. Meus queridos, estudem a Bíblia sem preconceito religioso. Leia o que realmente está escrito, não o que você gostaria que estivesse, não o que você gostaria que fosse, não o que a sua igreja defende. Eu repito, primeira carta de Timóteo 6,16, só Cristo possui a imortalidade. Só Cristo. 1 João 5, verso 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Jesus vai nos ressuscitar para que nós possamos ter vida eterna. Fisicamente, ok? Fisicamente. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas para salvá-las dessa mentira tão grande e se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Nós rogamos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.